Nosso primeiro patrocinador aqui, tá? A gente não tá ganhando nada com ele, mas é bom fazer a propaganda aqui que nós ganhamos um negócio aí. Vocês gostam desse suco? Então, cara, falar pra você que eu gosto de suco natural quando a gente bate naquela máquina, aquela marca boa de essas máquinas de bater aí, chama O Arson Mundial. vai saber. O Arson vai saber. Aquela Mundial, uma marca muito boa de bater suco. Nossa, cara, nota 10. Dá pra bater caipirinha 51 junto. Molecada, hoje é com vocês. O time de vocês que foi o personagem principal da rodada. Pois é. Vocês querem xingar? Vocês querem chorar? O que vocês querem fazer? Eu não queria falar nada, não, mas eu falei ontem que ia ser 2-0. Só que eu esqueci de falar para quem que era. Você acertou o placar. Ué. E o Renan, vai dar uma choradinha? Você vê, rapaz. Realmente, eu acho que deu uma pane no pessoal. É difícil entender, né? O Corinthians já estava 14 partidas invicto na Sul-Americana, né? E ainda teve um gol anulado, gol que ia ser um gol contra do Gil, né? O lance anterior à defesa do Cássio era um lance irregular, né? Na hora do lançamento do zagueiro pro ponta esquerda deles lá, o cara tava em posição irregular e enfim, né? O Corinthians não tava um dia bom ontem, né? Não consigo entender não, viu, rapaz? Tem explicação, né? Não tem nada para falar. É aquele famoso dia que nada dá certo, né, mano? Pois se ontem tivesse chovendo Bruna Marquezine e Caio Amaral no colo do Corinthians, né? Porque não é possível, velho. Exatamente. O Arce deu uma travada aí. Arce! Você vê, aquele lance do gol anulado já foi logo com 10 minutos de jogo. E aí eu acho que a resposta do Corinthians, assim, veio quase 8 minutos depois com aquela. Você vê, quando é jogo grande, os Torres não faz nada com a gente. Lá em 2012, lá, o tal de Torres não armou nada. Aí esse jogo mais ou menos, timezinho mais ou menos, vem o tal de Torres e mete 2, mano. Ah, lamentável. Não, fora que, acho que, se não me engano, com 20 minutos do segundo tempo, ele perdeu um gol cara a cara também, né? Ele perdeu e aí 3 minutos depois ele teve uma chance praticamente igual e aí dessa vez ele converteu. Infelizmente. Felizmente. O que vocês acham? Vocês acham que, dois pontos para vocês comentarem. O elenco pode estar boicotando o Carille? Ou, segundo ponto, o VAR está atrapalhando o Corinthians? Mano, eu acho que o VAR sempre atrapalhou o Corinthians. Acho que tem que acabar com essa besteira aí de VAR aí. Não sei porque colocaram esse bagulho no futebol, tá? Mas eu acho que boicote não tem, não, mano. O Carille ganhou um monte de coisa já no Corinthians em, tipo, há pouco tempo. Eu acho muito difícil. É assim, né? Pode ser que tenha a ver com aquela investida que veio do pessoal do Japão, eu acho, querendo comprar o Carille, o caminhão de dinheiro, não sei o quê. Pode ser que tenha alguma coisa relacionada, né? Mas acho que não tem nada a ver, não. Eu também não acredito que o elenco esteja boicotando o Carille. Eu acho que foi só um dia ruim no escritório mesmo dos caras, né? E o contrário, o Carille está boicotando o próprio trabalho, é possível? Acho difícil também. Com a história que ele tem no Corinthians,
Eu não acredito que ele auto-boicotaria para, no fim das contas, aí sair pela porta dos fundos. Basicamente é nisso que eu acredito. Na entrevista pós-jogo, ele culpou os novatos pela derrota. Falou que o time era inexperiente, que tinha muito menino jovem. Vocês não acham que isso aí é um tiro no pé, não? Não sei, né? Porque se você for ver aí, Gabriel não é tão novo, e deu praticamente assistência pro cara lá, pro Torres, né? Fazer o gol. O Gil, que ia fazendo gol contra, foi salvo pelo VAR, também não é novo. Manuel não é novo. Fagner, que não voltava mais nem com reza brava, não voltava pra zaga, também não é novo. Então, assim, o cara, se ele quer culpar alguém, ele culpa os velhos, né? Porque o Cássio também já tomou, acho que 5 gols em 3 jogos, que não é normal, tá ligado? É umas bolinhas que, tipo, dá pra defender. Que nem o primeiro gol lá do Torres, ele virou a cara, mano. Ele foi sair aqui, assim, pra marcar, pra fechar o espaço do cara, ele virou o rosto. Entendeu? Tipo, meio Cara, o foda, né? Cássio não tá bem, né? Ele Não. tomou o gol olímpico, depois aquele frango, e agora tomou 2 gols. Assim, ó, sem clubismo, o Cássio é um bom goleiro. Ele não é de ficar tomando esses gols assim, Sim. né? Tá estranho isso aí, tem uma coisa acontecendo com esse Cássio, hein? Os 2 gols que ele tomou ontem, eu não acredito que seja culpa dele, não. E ali, cara a cara, talvez é um reflexo que você não consegue controlar, né? Você basicamente sai e no caso de você não estar absolutamente muito concentrado, você vai acabar virando a cara ali. É um arco reflexo, né? Normal para qualquer pessoa. Se ele estivesse assim, absolutamente concentrado, é provável que ele saísse e não virasse a cara, mas Sim. Ô, falando em virar a cara, só fugindo um pouco do assunto do Corinthians, que eu tô meio cansado desse assunto, sabe? Não sei se vocês viram que o juiz tomou uma bolada lá na Champions. Rapaz, foi uma senhora bolada, hein? Que jogo que foi isso? Cara, foi, acho que Atlético de Madrid e Juventus. Nossa senhora, que várzea, hein, cara? Vocês ficam pagando pau para esse jogador. Tá parecendo nós no intercurso jogando. Falando em coisa estranha, teve um de nós aqui que falou que o Atlético Paranaense ia ser campeão, hein? só você, Bruno. Olha, Acho que foi só você, falei. né? Só que eu não esperava que Eu fosse não tão comentei, eu fácil, não viu? comentei. Eu não esperava que fosse tão fácil, viu? Nossa, jamais também. Não, mas o Inter também tava que nem o Corinthians ontem, né? Ele não entrou em campo praticamente. Não. Aí eu já li o. Para sair do óbvio, né? Que todo mundo já deve ter comentado tudo sobre esse jogo. Eu li que o Thiago Nunes, né? Que é o técnico do Atlético Paranaense, ele tem contrato até o fim desse ano, de 2019, e que aí ele deu uma entrevista meio, assim, meio comprometedora para ele mesmo, né? No meio de semana o Atlético Paranaense perdeu com o time reserva, falou: vamos ver, talvez eu pego o boné, não sei o quê. Aí depois do que foi campeão, ele falou: não, eu não devia ter falado isso, aprendi com o meu erro, beleza. E estão falando que ele pode ir para algum time grande, maior do que o Atlético Paranaense, né? Porque eu acho que o Atlético Paranaense, pelo menos nos últimos anos, já dá para ser encaixado aí na elite do futebol brasileiro. Não sei vocês, depois vocês comentam. Uma coisa é certeza, ele é o maior do Paraná. Sim. O Atlético Paranaense já é maior hoje, não em história, né? Do que Vasco, Fluminense e Botafogo. Vocês não acham? Ou eu Sim. não tô falando de história, eu tô falando nos últimos anos. Nos últimos anos. Tipo assim, Querendo ou não, é uma parte da história, né? desde 2001, quando foi que tinha o Washington lá, lembra? Que fez uma penca de gol Coração no Campeonato Valente. Brasileiro. Esses outros do Rio aí não ganharam nada, cara. Na boa, o Vasco ganhou 3 rebaixamentos e perigou cair em todos os outros anos.
Fluminense acho que foi campeão de um ano, mas daquele jeito que a gente sabe. E o Botafogo, coitado, eu acho que ele ganhou torcedores, uns 10 só. Foi o que ele ganhou nos últimos anos. E ele ganhou uns 10, mas ele perdeu uns 150 de infarto. Foi. E aí, eu estava pensando, eu queria o comentário de vocês. Esse Thiago Nunes, ele rodou vários times pequenos antes, sub qualquer coisa, e ele deu certo agora no Atlético Paranaense. Eu comparo ele com o Carille, que também não teve rastro em nenhum outro time, só treinou o Corinthians e o sub qualquer coisa do Corinthians, foi auxiliar muitos anos, até ser efetivado. Teve o seu sucesso, foi para a Arábia, não teve sucesso, voltou. Vocês não acham que o Carille é tipo técnico só do Corinthians e esse Thiago Nunes pode ser técnico só do Atlético Paranaense? Ou vocês não acreditam nisso? Vai primeiro, Chinado. Eu acho que é meio relativo, cara. Porque é que nem... Você imaginaria que o Rogério Ceni, quando virasse técnico, ia ser técnico do Fortaleza, sabe? Depois ir para o Cruzeiro e não dar certo no São Paulo? Eu achei que ele não ia dar certo no São Paulo. Pelo mesmo motivo que quando o Marcos aposentou, todo mundo queria ele de técnico do Palmeiras e ele não quis. E eu achei muito inteligente da parte dele. Porque ele falou, não, porque aí eu não vou ser um bom técnico, eu não manjo dessas coisas. Ele não quis nem cargo na diretoria do Palmeiras. E eu achei que ele fez certo. E eu acho que o Rogério Ceni não deveria já ter virado técnico logo de cara, assim, muito menos do São Paulo logo de cara. Porque quando você tem um jogador assim que é tão idolatrado que nem era o Rogério Ceni pelos São Paulinos, cara, a chance de dar errado é muito grande, sabe? Não, é você queimar muito a sua história muito rápido. E eu não sei. Oi, pode falar, Renan. Em relação ao que você comentou do Nunes, se a gente olhar o plantel do Atlético Paranaense, eu não sei se eu colocaria ele numa primeira prateleira de plantéis aí, de elencos dos maiores clubes aí do país. E mesmo assim, o Thiago Nunes conseguiu a Sul-Americana no passado, conquistou a Copa do Brasil. Eu também diria que se você fizer um duelo um contra um aí do Internacional com o Atlético Paranaense, no papel eu acho que o time do Internacional é melhor. Mas se a gente olhar pela questão organizacional, a questão tática, o Atlético Paranaense se mostrou absolutamente superior, né? Ganhou fora e ganhou em casa. Então, isso mostra o quê? Onde eu quero chegar com o que eu falei. Que o Thiago Nunes é um cara absolutamente competente. Para mim, ele é um treinador acima da média e que, se ele pegar um plantel ainda melhor, ele pode até chegar mais longe. Ou, assim, se ele não tiver dificuldade para lidar com o ego de superestrelas aí que nós temos no país, né? Se ele não tiver dificuldade para lidar com o ego de jogadores, ele pode até, sei lá, ganhar títulos como a Libertadores, né? Você pegou um ponto importante aí, né? O que a gente comenta em quase todos os vídeos é isso, que o conjunto geralmente vence o talento individual, né? Que nem você falou, no 1 contra 1, provavelmente o Internacional ganha a disputa, mas em questão de conjunto, o Atlético Paranaense tem muito mais, o grupo, assim, o todo dele é muito mais concentrado, né? E aí esse ponto de lidar com as superestrelas é um problema, porque o Atlético Paranaense não tem nenhum medalhão. Tem muitos refugos do São Paulo lá, por exemplo, eu vi o Barolo falando hoje que tem refúgio do São Paulo nos dois times, no Inter e no Atlético Paranaense. Aí o povo fica, é porque aí tá lá no Atlético Paranaense, o São Paulo não aproveitou. Mas se fosse o contrário, ia falar a mesma coisa. Se fosse o Inter campeão, tá lá, então presta. Não é assim, sabe? Tem jogador que encaixa, não é verdade? Tem jogador que encaixa no time. E a meu ver, eu acho que tem técnico que encaixa no time também. Eu acho que esse Thiago Nunes, por enquanto, eu acho que na verdade é complicado, porque quando você monta um time assim, que nem o Atlético Paranaense todo encaixadinho, para você continuar o trabalho no ano seguinte é muito difícil.
E para ele ir para outro lugar também, eu acho que ele já vai dar um passo maior do que a perna, sabe? Por exemplo, o Fluminense não está satisfeito com o Oswaldo de Oliveira, então é bem provável que, se não for rebaixado, o Oswaldo de Oliveira vai sair no fim do ano. E aí não ficaria surpreso se eles fossem lá atrás do Thiago Nunes. E aí o Thiago Nunes seria que nem o Fernando Diniz, né? Que ele fez um certo sucesso dele ali no Atlético Paranaense também. E tudo bem que o Fernando Diniz é aquela coisa, todo mundo pro ataque. Mas não sei, cara. Eu, se fosse ele, ficava no Atlético Paranaense mais um tempinho, viu? Para pegar cancha, já que já ganhou o elenco mesmo. Vocês não acham, não? Ah, eu acho também. Mano, eu acho que, tipo assim, vocês falando agora do Inter e Atlético Paranaense, vocês escreveram também o jogo lá do Corinthians com o Del Valle lá. Porque também é um time que, tipo assim, no papel, o Corinthians é muito superior, veio um time muito bem encaixado, sabendo jogar muito bem o estilo de jogo deles, né? Propondo o jogo na casa do Corinthians. Também foi tipo foi meio que o mesmo jogo, sabe? Vamos dizer assim, que aconteceu nos dois lugares. E com relação ao técnico do Atlético, mano, do Atlético, Atlético. Tem que soprar. eu acho que, tipo assim, mano, se eu fosse ele também, eu ficava, sabe? Tipo, mano, tá dando certo lá, meio que não tem porquê você sair, sabe? Agora, se de repente, ano que vem, der uma tirar uma barca de jogador lá, que nem costuma fazer no Corinthians, em um monte de lugar aí, e de repente os jogadores que vierem, você não conseguir encaixar, não conseguir fazer o mesmo estilo de jogo, aí eu acho que ele já não fica mais, não. Mas enquanto tá com os mesmos jogadores, enquanto tá com a filosofia de jogo mantendo, conseguindo jogar do jeito que ele gosta, do jeito que ele quer, não tem meio que por que ele sair, né? O Cruzeiro passou por isso, né? Ano passado, o Mano, ele queria um aumento salarial, ele teve sondagem de outros times, e aí a diretoria do Cruzeiro bancou ele e falou: não, fica que você vai ter jogador. E aí dispensou, vendeu todo mundo que estava os melhores jogadores do Cruzeiro, e aí, né, virou o que virou. E o futebol brasileiro é aquilo, né? Sobra pro técnico, né? Um monte de Exatamente. jogador, só ficou porcaria lá. E eu achei até engraçado porque nessa época não, o Palmeiras vem fazendo uma filial do Cruzeiro faz um tempo já, né? E aí o Palmeiras pegou os caras bons do Cruzeiro e jogou as porcaria lá pro Cruzeiro. Eu falei, cara, como que o Cruzeiro aceita esse tipo de coisa, né? Deve ter rolado muita grana, né? Tipo, foi o Ah, mano, Egito pra lá. O Cruzeiro deve até as calças, né? É, Para Deus e o mundo aí. Então, tipo, na hora que vem um querendo comprar jogador, os caras já tem que vender mesmo. tem que vender mesmo. Bom, já tá. O Corinthians já tá eliminado da Sul-Americana? Lógico que não. Você acha que dá para reverter? Ah, dá. Nos pênaltis ou vai passar bem? Mano, se não jogar do jeito que jogou ontem, dá pra ganhar no tempo normal. Se jogar do jeito que jogou ontem, não passa nem ferrando. Agora, se melhorar um pouquinho, vai para os pênaltis, aí nos pênaltis o Cássio volta para a grande fase. E você, É, Renan? a gente precisa imaginar que o Carille vai, de alguma forma, motivar esse pessoal aí no vestiário, chamar algum coaching motivacional, sei lá, o que ele vai fazer para tirar esse grupo aí desse viés de baixo que o Corinthians entrou, né, há pouco tempo. Não sei se o pessoal vai ter brilho, né? Mas eu diria que se o Corinthians se classificar, vai ser nos pênaltis. Ser nos pênaltis. Cara, sem clubismo, eu acho que o Corinthians não passa. Eu acho que vai perder de novo lá. 1-0.
2-0, 2-1, mas eu acho que vai perder de novo. É uma possibilidade. E a semifinal da Libertadores, semana que vem tem. É na outra ainda, né? A Na outra outra? semana ainda, não é? Ainda na outra semana. Eu sei. Hoje é só no mês Ó, 10, só queria passar uma Libertadores. informação aqui, que o nosso querido Galo perdeu o jogo também. Colom Perde 2 a 1 2-1 de no virada. Atlético. Mas esse jogo do Galo já estava previsto isso, né? A gente já tinha falado que ia dar merda mesmo, né? É realmente só em outubro mesmo, Libertadores. Então a gente comenta isso mais para frente. Bom, se o Galo perdeu, deve perder de novo, mas ele Primeiro jogo perdeu do lá Galo em foi fora. Colón, né? Exatamente, isso que é o problema. Se eles ganharem de 1-0 aqui, eles passam. Passa. Então. Cara, eu acho muito difícil. Eu acho que vai dar Colón e Del Valle na final. Não sei não, hein? Ó, vamos pro palpite, então. Vamos fazer palpite aqui. Palpites. O Pai Chinada prevendo aqui agora. Vamos ver. 2-0 Para nós Corinthians. cobrar depois. Vai vendo. 2-0 Corinthians, lá. Pênaltis, Cássio brilhando. Cássio vai pegar 2 pênaltis, Corinthians passa. Atlético e Colón. E lá em Atlético. 2-1 Atlético, vai para os pênaltis. O Vitor vai pegar 1 pênalti, mas o Colón vai passar. Vai o meu palpite, então. Eu falo que o Corinthians perde de 2-0 e o Atlético perde de 1-0. E aí dá Colón e Del Valle na final. E quem que você acha que é campeão? Eu acho que o Colón é campeão. O Colón é de onde, mano? Sabe Deus de onde que é o Colón. Vamos ver. E o Colón. Serna? Você acha? Cara, o Corinthians classifica nos pênaltis. E o Atlético Mineiro classifica também. 2-0 para o Atlético, jogo de No tempo volta. normal. Colón Não, é da tempo Argentina. normal. Tempo normal, 2-0. Colón argentino? Argentina é time cascudo, cara. Não é fácil, não. Molecadinha, Mas fechou? fechou. Então tá. Segunda nós se fala de novo? Demorou. Ou nós vamos comentar. Palpites para o brasileiro. Palpites para o brasileiro. Boa, bem lembrado. Que jogos que vai ter? Vamos ver. Botafogo e São Paulo, primeiro jogo. Brasileirão 2019. Primeiro jogo. Você tá com todos aí? Fogo e São Paulo. Primeiro jogo. Sábado, 11 da manhã. Que beleza esse jogo, hein? Botafogo 1-0 São Paulo. Fala aí, Chinado. Mano. Falar com o coração. Tá? Falar com o coração. 3-0 Botafogo. Renan. Eu acho que São Paulo ganha lá. 2-1 pro São Paulo. O certo era os dois perder esse jogo, né? Possível, né? Possível. Um jogo que o certo também seria os dois perderem é o Goiás e Fluminense, né? Meu Deus, 2 times ruins que dá medo. Nossa, péssimos. Seria mesmo. Já que você citou, Goiás e Fluminense, quanto fica lá em Goiás? 0-0. Para quem? 0-0, cara. Eu acho que dá Fluminense 1-0. Eu acho que dá Goiás 1-0 com gol contra do Nenê. Meu Deus do céu. Anota esses palpites de vocês aí, cara, pra gente ver depois. Deixa eu anotar aqui, pegar um papel. Anota aí, Chinado. Ó, teve a rodada que eu acertei 2 palpites, né?
Eu falei bota 1-0 São Paulo. E aí eu falei Goiás 0-1 Fluminense. Vocês estão marcando de vocês aí? Eu tô. Eu também. Qual que é o próximo? Cruzeiro e Flamengo. Sábado, 5 da Vixe, tarde, Maria. em Minas. Cruzeiro 0, Flamengo 4. Não seria de se estranhar, de se Porque o surpreender, não é Flamengo vai mesmo? tirar o pé. Ai, e você, Chinada? Eu. Mano, Cruzeiro e Flamengo. O Rogério não ganhou nenhum jogo até agora. Vai ser agora. Oh, 2-0. Não, 2-0 não. 2-1 Cruzeiro com gol do Gabigol. Meu Deus do céu. eu chuto 2-0 Flamengo. Próximo. Corinthians e Bahia, na Arena BNDES. No Serasa Experian. Serasa Experience, claro. Corinthians e Bahia. Difícil, hein, cara? Cara, eu Difícil, acho que hein? dá 0-0, viu? Eu chuto 1-1. Mano, esse jogo tem cara de empate mesmo, hein? Mas eu vou de 4-0 Corinthians. O Chinada não leva a sério o negócio, cara. Não, tô falando sério, pô. Porque tem que voltar pra boa fase, caralho. Vai ser em cima do Bahia. Cara, eu vou proibir você de participar bêbado desses vídeos, cara. Próximo, quem que é? Santos e Grêmio. Jogo, hein? Jogaço. Jogaço, jogaço. Santos. Palpito 6 aí, porque eu não tenho ideia, não. Eu acho que vão sair 5 gols nesse jogo, cara. 3 gols do Santos e 2 do Grêmio. Puta, cara, eu ia falar isso também. Eu ia falar 3-2 também. Mas faz um placar diferente aí pra gente ter mais chance de acertar. Tá, então dá 4-2 Santos, então. 0-0. 0-0. Rapaz, ainda mais do jeito que esses dois times jogam aberto pra cima, eu acho que vai sair muito gol. É mesmo. Exatamente por isso que não vai ser gol. Vai ficar a bola ali no meio de campo. Ninguém vai chutar pra nenhum lado. Entendi. Se fosse Carille e Mano Menezes, ia Mano ser isso mesmo. Menezes. Você podia colocar 5 bolas lá no meio de campo que não ia acontecer nada. Ninguém nem ia pra bola. Não, ia ficar um olhando pro outro. Próximo. Inter e Chapecoense. Ixi, Inter 3-0. Eu Inter chuto vai estar 2-0. nesse jogo de ontem. É lá em Inter, né? É. Lá no Beira-Rio. 1-0 Chape. Nossa senhora. Retomada da Chapecoense. Chinado e seus palpites controversos. Ou ele Pra ganha ver o mínimo. sozinho, É. ou ele perde tudo. Próximo. Fortaleza e Palmeiras. Ô, Renan, você não Castelão. falou do Inter e Grêmio? Inter e Chape? É verdade, você deu palpite, Bruno? Eu falei 3-0 pro Inter. Verdade, 3-0. E eu falei. Eu que não falei? Acho que é. É. 2-0 Inter. 2-0 Inter. Eu acho que o Palmeiras faz 1-0 no Fortaleza. Chorado. Você, Chinado. Com coração? 3-0 Fortaleza. Nossa. A chance do Fortaleza perder diminuiu, porque o Rogério Ceni saiu de lá. É verdade. Então, Não vai tomar mais gol de cobertura. não. Aí eu falo 2-0 Palmeiras. Tô confiante. Você não conhece o Palmeiras. Que isso, rapaz. Eu boto mais fé no Palmeiras do que você, que é palmeirense, né, Bruno? Vai jogar Carlos Eduardo. O tempo dirá quem foi melhor, Garrincha ou Carlos Eduardo. Próximo. Vasco e Atlético Paranaense. Lá em São Januário. Lá em Vasco.
Mano, Atlético Paranaense de ressaca. O Vasco com o Pô fechou. Tem cara de empate, hein? Tem. Maluco, opa, se Sei tem. lá, eu vou colocar 1-1 aqui. Vasco. Eu ia Fechou. também chutar 1-1. Vou chutar 2-2, então. Não, pode pôr 1-1, então eu coloco 2-2. Tá bom. Vocês se decidem, caralho. Não, pus 2-2. Ó, Vasco, o Pô fechou. O Atlético Paranaense com a ressaca do título e tal. Bem que é domingo, domingo já passou a ressaca. Jogo com cara de empate. 4-0 Atlético Paranaense. Você falou o quê, Renan? 1-1? 1-1. Você quer 1-1 ou 2-2? Eu quero. Vai, o Vasco fazer 2 gols é uma vida, hein? Então, tem isso. Isso, hein? Não, vai, eu vou de 2-2. Eu vou de Então 2-2. eu vou de 1-1, então. Beleza. Agora é o jogo o jogaço clássico da rodada, hein? Não, o Ceará tá bem, cara. É. Quem que é? CSA e Ceará. Quem? CSA e Ceará. Meu Deus do céu. Lá no Rei CSA. Pelé. CSA mandante? É. CSA mandante. Aí CSA. Ah, eu acho que dá 1-0 Ceará, hein? Eu acho que dá 2-0 Ceará. Os dois do Thiago Galhardo. Tem o Thiago Galhardo lá, né? Thiago Monstro, né, velho? 1-0 CSA, gol contra do Thiago Galhardo. Meu Deus do céu. Quem que falta? Falta um jogo só, né? Avaí e Atlético Mineiro. Isso. Em Avaí? Em Avaí. Isso. Lá na ressacada. Em Honolulu. Eu acho que dá 1-0 Atlético. Então eu falo que dá 2-0 Atlético. Eu ia chutar Você ia 1-0 falar também. 1-0? Já até mudei aqui no meu. 2-0 Atlético. 3-1 Avaí. Ô, Chinada, vai tomar no cu. Falando sério, pô. Nossa, o povo vai fazer 3 gols. Meu O Deus. Chinada sempre aposta nos contrários, cara. Vai começar o jogo, o Xará vai ser expulso. Já do começo, o Xará é expulso. Vai dar uma cotovelada no Betão. Vai subir e dar uma cotovelada no Betão, vai ser expulso. O Xará fora. Aí, 45 do primeiro tempo, Puta, fala o nome do atacante do Avaí aí, pô. Puta, não tem ninguém no Havaí mais, Sei velho. lá. Não, vai ser um gol de cabeça do Betão. Pra quebrar o jejum. Igual Nossa. quando o Corinthians quebrou o jejum de 4 anos sem ganhar do São Paulo. Tava 4 anos sem ganhar do São Paulo. Ganhou de 1-0 em 2007 com o gol do Betão no segundo pau. E eu digo mais. Hat-trick do Betão. Pergunta. Esse hat-trick vai ser todos a favor? Aí vai fazer 3 gols. Falei que vai ser 1. Jesus. Fechou, molecada? Fechou, Fechou. menino. Então aí, segunda, nós faz aí a próxima, valendo resultados da rodada. Segunda não estarei, hein? Problema seu. Você edita o vídeo pra gente depois. Beleza. Você estará trabalhando? Você vai estar trabalhando, Chinada? Pô, Você pode participar mandando mensagem. não consigo. Então, na próxima você participa. Não posso usar celular lá, senão eu mandava as mensagens, mas não dá, então. Então aí eu fico com o Renan, então. Fechou? Um forte abraço a vocês. Até a próxima. Até a próxima.